Com muita alegria que hoje recebo para o programa ideal a minha amiga, a Karen Milani Zotis. Ela é psicóloga e pedagoga, minha amiga da BPW, Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Bento Gonçalves. Fomos fundadoras em Bento, Karen, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Fundadora, sim, tu foste fundadora, né? Eu participei dessa equipe, né? E também fui uma sócia fundadora e com muito prazer, assim. Ai, não, estávamos juntas, com certeza, com certeza. E não só estávamos, como continuamos. Graças a Deus. A Karen, eu já vou começar falando disso que é importante. Hoje é primeira vice-presidente da associação da BPW de Bento Gonçalves. E também já participou da BPW Brasil, mas isso nós vamos conversar bastante. Karen, eu quero te começar a nossa fala, porque, claro, eu te conheço por causa desses anos todos de convivência. Mas para quem está nos ouvindo agora, conta um pouquinho da tua trajetória pessoal, profissional, porque é muito importante, Karen, exatamente para inspirar outras mulheres. Ok, tomara que sim, né? Eu acho que algo que foi bastante importante, assim, foi ter seguido numa área que me interessava, assim, que foi a área das humanas, embora, é claro, a gente sempre fale, né, muito mais ultimamente sobre a importância de que as mulheres acreditem que elas podem trabalhar em áreas mais tipicamente masculinas, né? Também não se afastem dessa possibilidade. Mas eu tenho uma afinidade muito grande pelas humanas, né? A minha primeira formação foi, como tu disseste, na pedagogia. Depois que eu concluí, então, em seguida, iniciei com a psicologia, que era algo que eu também queria muito. E sigo até hoje. Mas me explica essa forma. Tu foste para pedagogia, Sim. e trabalhaste na área, sim. e depois foi fazer a psicologia? Isso, coisas de adolescente que perde alguns prazos, assim. Que genial! Então, eu, em vez de conseguir fazer o primeiro vestibular para psicologia, que era a ideia, né, fiz para pedagogia, comecei a cursar e gostei muito. Fiz 2 habilitações, uma delas foi então para lecionar, né, depois lecionei no magistério e mais a coordenação pedagógica. Eu gostei, concluí o curso, mas eu fui buscar o que eu queria inicialmente, né, que era a pedagogia. Aliás, a psicologia. Então, depois da faculdade, eu fiz uma especialização, me formei, olha, meu primeiro ano de trabalho foi no ano 2000. Olha que bacana! Muito inspirador, né? Começar a trabalhar no ano 2000. E fiz logo em seguida uma especialização em psicoterapia, de orientação psicanalítica, no IEP, né? Nos encontrávamos no prédio, né? E sigo trabalhando, então são 23 anos de clínica já. O tempo voa. Sabes que essa tua fala é tão importante para quem está nos ouvindo agora. Eu vou me dedicar a uma área e vou trabalhar naquilo e vou ficar para o resto da vida naquilo. Não! Não. Já não era, né? Mas agora também muito mais. A possibilidade da gente se experimentar e se desenvolver em vários aspectos, em várias áreas. A gente, na verdade, gosta de muitas coisas. Muitas! Eu sou um exemplo disso, né? Isso às vezes é um problema pro dia a dia, né? Mas as transições de carreira, tu é alguém que está, né, vivendo isso e várias amigas, várias colegas, enfim. E isso é muito positivo, né? A gente se renova, a gente se redescobre
E isso traz muita vitalidade, né? Muita autoestima, a gente está sempre aprendendo, é muito bom. É muito bom. Diria que pode ser uma das receitas de saúde mental, inclusive. Ai, que bárbaro! Então aí, ó, tá nos assistindo agora, tá aí. Ó, não, essa dica foi uma dica de ouro, Karen. Porque muitas pessoas não arriscam, acabam permanecendo. Eu falo muitas pessoas, eu te diria assim, até da nossa geração. Sim. As novas gerações, elas estão se experimentando com muito mais facilidade. Sim, sim. Agora, o que a gente percebe, imagina, a Beatriz é advogada desde 88, vai permanecer para o resto da vida advogada. Sim, vou permanecer porque é uma questão de formação. Agora, que eu posso me experimentar em tudo que eu quiser, com certeza. Somos livres para isso, não é, cara? E eu lembro de momentos assim na minha vida em que tu falaste agora, né? Sou advogada, vou continuar advogada. Eu pensava assim, mas afinal, eu sou professora ou eu sou psicóloga? É como se eu tivesse que... Qual era a síntese que eu faria? Como é que eu tinha que me definir, né? Houve um momento assim, eu acredito que todo mundo passa por situações assim, né? De tentar se definir pessoalmente, né? Então, mas a conclusão é que não, eu não preciso ser ou, né? Eu sou as duas coisas e as duas coisas me ajudam em tudo que eu faço. Com certeza. Né? A gente recorre. Com certeza. Eu vejo essa transição de carreira que estou passando é uma transição, mas vou colocar entre parênteses, porque na realidade a comunicação esteve comigo desde sempre. Sempre. Então, a única questão... Exato. Não, e eu trabalhei para o Senac durante 10 anos. É que tem outras coisas que não aparecem, né, no dia a dia. A gente é multipotencial, com certeza. E trabalhar hoje para a oratória, fortalecendo mulheres, eu estou super realizada. Meu Deus, eu estou amando esse trabalho, amando, é tão bom isso. É importante, né? E a transição de carreira é essencial. Sabe que tu estava falando, Karen, e do ou, porque isso para nós mulheres é muito forte. Ou faço isso ou faço aquilo. Ou tenho um amor grande na minha vida, ou eu tenho dinheiro. Não é assim que muitas mulheres pensam? E acabam não se dedicando, às vezes, à profissão, porque, não, eu estou feliz no amor. Ou o contrário, vai para a profissão de cabeça. Não tem disso, cara? Tem, sim. A gente, talvez um histórico, algo cultural, assim, de que não se faria tantas coisas. Quem faz muitas coisas não faz nada direito, né? E a gente, as mulheres, só por serem mulheres, fazem muitas coisas, né? Muitas coisas. E fazem direito, né? Fazem certinho, fazem com excelência, eu diria até, né? Pelo volume, pela complexidade das tarefas femininas, né? Além de serem tarefas profissionais, são tarefas de gestão, no mínimo, do lar, né? Então, as mulheres são gestoras, são professoras, com as devidas proporções, né? São as psicólogas, no sentido de que são as que ouvem a família, né? As amigas. Então, a gente consegue fazer, assim, muitas coisas. Sabe que essa tua fala é importante também, porque tem pessoas que acabam, não, eu tenho muitas coisas para fazer e acaba se atrapalhando, como tu falaste. São muitas, o foco fica metralhado, né? Precisa ser organizado. Exatamente. Né? E outra, a gente não precisa ser 10 em tudo. Não. No momento que a gente escolhe. Então eu quero falar para quem está nos ouvindo agora. Tu está nos assistindo agora? Não precisa ser nota 10. Não, relaxa. Não é isso
isso, Karen. Eu acho que a vida social e até a própria saúde mental vai melhorar quando a gente relaxa conosco mesmo, né? Se nós formos muito rigorosas conosco mesmas, né, isso dificulta, inclusive, a realização das tarefas, né? É claro, eu não estou dizendo que não se deva buscar a qualidade, né? Mas a perfeição às vezes não se alcança e nem por isso a gente não tem valor, ou aquilo que se faz não tem valor, né? Até porque a perfeição não existe. Né? Nesse sentido, é isso aí. Até porque, claro, nós continuamos, mesmo na BPW, né? Quando se fala em empoderamento feminino, a gente fala do quê? De capacitação, né? De confiança pela capacitação, pelo estudo, por buscar e realizar um trabalho sério na área em que estivermos, né, envolvidas. No entanto, se a busca é por perfeição em tudo, a gente vai ter um nível de estresse absurdo, né, e muita frustração. Então temos que lembrar algo que inclusive esses nossos tempos não ajudam muito a que se lembre, né, em função do excesso de demandas e a rapidez da tecnologia, exige da gente muito mais do que a gente tem para dar, né? Inclusive, assim, em termos psíquicos, certamente. Né? A velocidade da tecnologia não corresponde à velocidade da nossa psique. Então, isso, de fato, tem levado muita gente a muito estresse, muito cansaço, né? Estafas, e nós temos que aprender a lidar com isso, né? Sim, porque a informação está numa velocidade absurda. E, claro, e não tem como. Tem pessoas que têm exatamente a necessidade de querer acompanhar tudo, não tem como. Nós temos que ter um filtro. Profissionalmente, né, há muita exigência. Então, lembrando a questão do burnout, né? Já comentamos em algum momento, inclusive na BPW, que é essa sobrecarga de tarefas e num ambiente que não seja muito acolhedor, sensível, né? Então isso provoca alguns distúrbios de ordem emocional, né? E precisa ter um olhar clínico aí, não é? Sim, um acompanhamento. Importante, sim. Uhum. Porque às vezes a gente também é algo cultural, que a gente vê que está mudando, sim, mas esse acompanhamento profissional é essencial para que nós possamos sair de momentos nossos, pode ser de estresse ou de ansiedade, e que com um acompanhamento profissional, com uma psicóloga ou psicólogo, nós vamos conseguir sair muito mais rápido Sim, com certeza. desse lugar. E com menos danos, né? Eu gostei disso do menos danos. Porque acho que ultimamente um exemplo interessante, e impossível não se falar disso, né? O que todos experimentamos com a pandemia. É verdade. Então, a pandemia expôs muito assim, as nossas características humanas, sensíveis, né? E o quanto isso precisa ser atendido. Né? A gente nunca entendeu tão bem, eu brinco com aquela frase, né, tão emblemática, o ser humano é um ser social. Sim, interessante, mas isto, o que significa? Agora a gente sabe, de fato, né, pela experiência, como é difícil não socializar, como é difícil estar distante das pessoas, né, como a gente precisa desse convívio, dessa conversa, desse olhar para o outro, né, enfim. E eu digo que ajuda quanto mais a gente busca, né? Porque a área da saúde mental, a psicoterapia, a gente tem uma escuta diferente daquela que eu tenho quando nós duas vamos conversar como amigas, por exemplo, né?
quando a gente conversa com um familiar, quando a gente conversa com um médico, né? Mas o psicoterapeuta, né, o psicólogo, tem uma escuta diferenciada, né? Pelo seu estudo e também pelo exercício mesmo da profissão, né? Com 20 anos, 40 anos de profissão, né? É evidente que existe um saber fazer, né? Então, isso ajuda muito a identificar as questões que existem e a gente não percebe, né? E que se tome decisões que não são as melhores, né? Por exemplo, de decidir por sair de um emprego, por ter um filho, por terminar uma relação, num momento de angústia, de ansiedade, né? E que essa decisão poderia ter sido substituída, quem sabe, por outra, se percebida de outra forma, né? A problemática que havia. E a gente, né, acaba, às vezes, resolvendo como dá, né? Sem contar com esse recurso que é tão importante. E demora mais tempo daí nessa situação, nesse lugar. Posso até citar a questão, por exemplo, da ansiedade, da depressão, que nós estávamos, antes de gravar aqui o programa, estávamos conversando sobre isso. Isso assola a humanidade. Exatamente. E, claro, a pandemia tocou numa ferida muito grande de todas as pessoas. Mas aí que está. O fato de estar em depressão, tem pessoas que dizem, não, só anda meio triste, ou só anda cansado. Não é assim? E acabam não percebendo. E não é bem compreendida, né? Não é bem aceita, até porque a gente só, a sociedade como um todo, né? Aceita muito bem a euforia, a alegria, né? O prazer, a satisfação, como se isso fosse possível full time. Todos os dias, 24 horas. Impossível, impossível. A gente se deprime, a gente fica triste, fica angustiado, fica nostálgico, fica feliz, né? São vários os nossos sentimentos, mas também a gente pode se deprimir. Então, a confusão entre o que é normal e próprio do ser humano, que é experimentar, né, sentimentos que também não são só de alegria e euforia, é uma coisa. E entrar num processo depressivo é algo diferente, né? Quando eu dizia antes que os olhares, né, profissionais identificam isso melhor, a gente consegue perceber alguns elementos recorrentes, o tipo de sentimento de tristeza, a duração que isso tem, né? Então, para ir se identificando melhor do que se trata, se precisa de um acompanhamento, né, ou não. Inclusive sobre crianças, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante de se comentar, que a nossa vida, o nosso processo de desenvolvimento, eu acho que poderíamos comparar com uma construção, né? E se nós começarmos a interferir desde a base, né, desde o alicerce, que digamos seja a infância, nós vamos melhorar muito a possibilidade de que toda essa construção siga sobre uma estrutura mais sólida, mais firme, né? Ai, que lindo que tu tá falando isso, Karen. Mas pois é, de fato, porque muitas vezes se pensa, não, mas é criança, depois ele resolve. Bom, vai resolver, vai ter que lidar, né, com essas coisas. Mas sempre é melhor se a gente ajuda antes, né? Então, todos os outros problemas ou todas as outras vivências, né, que vêm posteriormente já vão estar livres dessa interferência, talvez, negativa ou de atraso, né, que poderia ter. Porque os casos de depressão infantil aí são muito
aparecendo muito, Sim. não? Sim, bastante, queridos. Então, por favor, nós temos que cuidar muito das nossas crianças, com certeza, porque depressão não é só tristeza, não é só aquela coisa. Nós temos que cuidar, cuidem os sinais, procurem profissional adequado, que não é brincadeira, depressão é doença grave, não é algo para brincar, não. E claro que nós temos que conversar sobre isso também. Eu tenho a Karen aqui, eu tenho que aproveitar e conversar sobre vários assuntos, Karen. Dentro da BPW, vocês, tu e mais outras psicólogas, nossas colegas da BPW Bento Gonçalves, criaram o Conexão Psi, que é um projeto que a princípio foi para a nossa associação e com a pandemia desenvolveu e está na BPW Brasil. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Isso, é um projeto muito interessante que está sendo muito agradável assim, realizar. Justamente ele começou, a pandemia não trouxe só coisas ruins, né? Como tudo sempre tem dois lados, né? Então essa foi uma das coisas assim, a associação de colegas, né? Nesse momento e com esse objetivo. A nossa colega Maria Rita Aisse, né, que pensava em como poderíamos prestar um serviço às pessoas que estavam presas em casa, né, especialmente as colegas da BPW, e então conversou comigo, com a Karina Padi, com a Tatiana Medina, 4 psicólogas na BPW Bento. Maravilhoso isso. Então, acho que é um número recorde para qualquer outra associação, né? E então nós pensamos e começamos a realizar momentos de roda de conversa, né, online, em que se fazia uma troca e as pessoas traziam muito essas questões ligadas ao que a pandemia provocava, né? Solidão, angústia, ansiedade, o medo de aniquilação, o medo da morte, desesperança, né? Uma série de coisas. As nossas colegas da Associação de Bento Gonçalves nos prestigiavam muito, gostavam, né? Participavam, até que começamos a convidar, então, associadas de outras BPWs do Brasil, né, de vários estados, que entravam, então, nas lives, né, e participavam também, e nós costumávamos fazer, assim, decidir os temas a partir do encontro. Então, o que fosse mais solicitado, mais discutido, que as pessoas gostariam de continuar, né, a conversar, era o tema da nossa próxima roda. Fazíamos algumas votações sobre temas, né? E com isso ganhamos visibilidade em nível da BPW Brasil e começamos então a desenvolver um projeto em nível nacional, né, em relação às associações BPW. E ele foi se transformando, né, de rodas de conversa quinzenais para depois mensais, depois, enfim, para participação em momentos importantes da BPW, abertura, encerramento de eventos nacionais, né? E nós também recebemos um convite que nos honrou muito, né, do jornal Integração da Serra, que agora está online, né, para que nós fizéssemos, então, juntas, as 4, uma coluna. Primeiro também começamos o primeiro ano semanal e ficou bastante corrido para nós, então começamos a fazer quinzenal e assim estamos trabalhando. Não, eu quero dizer para vocês que esse trabalho está tão bonito. Eu participei de várias rodas de conversa, porque realmente lá naquele período da pandemia foi muito importante. Mas por que eu quis trazer esse tema, esse assunto? Porque
nós mostramos para o Brasil que sim, juntas podemos, que sim, nós conseguimos construir um mundo melhor, não é verdade? Eu acho que é por aí o caminho. Bom, eu estou tão feliz, tem tanto assunto para conversar contigo, estamos fazendo sinal aqui e está terminando o nosso tempo. Eu fico triste. Porque passou muito rápido, não é, Karen? Tá bom. Porque o que acontece, Karen? É importante a gente estar falando, quando tu falaste que tu és uma mulher multipotencial, tu também teve outras participações, Lions, tem várias, me fala ali rapidinho. Quando eu me vi mais solta, assim, digamos, sem a necessidade de registrar ponto, né, de bater ponto, enfim, eu busquei fazer muitas coisas que eu sempre tive vontade e não conseguia, né, em função dos horários fixos de trabalho. Na verdade, eu acabei buscando coisas demais, né? Eu fui vendo daí. A gente tem que, de novo, né, ir com menos sede ao pote, né, nesse caso, né, e poder se dedicar mais, né, a algumas coisas. Então, eu recebi alguns convites, fiquei muito honrada, assim, com o convite para participar do Lions. Fiz algumas atividades com esse grupo que foram muito gratificantes. Também alguma coisa com parceiros voluntários na época da pandemia, especialmente. Tem o Bento Mais 20 também, não tem? Sim, o Bento Mais 20 foi quando eu vi que estavam pensando um projeto para Bento Gonçalves daqui a 20 anos, né? Achei muito interessante e fui ver o que era, né? E consegui aproveitar um pouquinho disso que foi tão importante, assim, né? E assim como eu procurei a BPW, né, eu também procurei o Bento Mais 20. E eu lembro sempre que, na época ainda de faculdade, né, diziam como é importante a gente poder ter alguém da psicologia pensando políticas urbanas, pensando, né, com um olhar também mais abrangente do que só isso do consultório, né? Então, também pensando nisso e com um desejo de entender melhor como isso aconteceria na prática, né, fui buscar, então, e desenvolver outros conhecimentos, outras coisas, e tentar ajudar também, né, dentro do possível. Gente, eu preciso dar tempo de uma dica. Ela precisa dar uma dica, uma orientação para ter uma melhor saúde mental. Com certeza. Uma oportunidade ótima essa, né? Nós precisamos pensar em nós mesmos, de alguma forma, né? Porque o meu trabalho, a minha família, os meus amigos, isso tudo é importante, é fundamental, mas deve existir um momento em que eu penso em mim mesma, né? Cada um pensa em si. Como vai fazer para relaxar, sentir a si mesmo, poder perceber o que está sentindo nesse momento, o que realmente é importante, o que necessita ser repensado e se dar momentos de tranquilidade, né? Buscar cada um do seu jeito, né? É evidente que uma mãe com 3 filhos pequenos vai ter mais dificuldade para fazer isso, mas é importante que se pense uma forma de garantir momentos seus de sossego, de relaxamento, porque senão a gente não suporta, né? Quando vê, se encontra no meio de uma situação de crise, né? E, sem dúvida, né, a possibilidade de recorrer ao recurso da psicoterapia, né? Eu não posso deixar de dizer isso, porque eu mesma, como todo psicólogo, né, deve estar em processo de terapia, eu sei quais os benefícios, né? O quanto isso contribui com a vida da gente, né? Então fica esse testemunho e essa sugestão. E aí, Karen, como que te encontram?
Nas redes sociais, Instagram. Sim, eu tenho Instagram, Karen Milanizotes, e no Face também. Acho que isso. Perfeito, perfeito. Bom, tá dada a dica, a orientação da Karen. Agora é contigo. Vai ter que sair desse lugar, porque não adianta. Se a gente está nesse lugar que está se enrolando no problema, está precisando autoconhecimento, precisando de ajuda, não é assim, Karen? Ai, muito obrigada pela tua participação, Karen, aqui no nosso programa Ideal. Eu adorei, adorei. Muito obrigada, Karen. Obrigada.